Olá, meu nome é Pedro Martelã e seja muito bem-vindo ao canal Nébula Divina. Hoje eu quero conversar com você que sente que caminha sozinha, que dorme sozinha, que olha ao redor e não encontra ninguém que realmente te compreenda. Talvez você já tenha se perguntado, por que eu? Por que essa jornada parece tão solitária? Por que mesmo fazendo tudo certo, o tempo passa e parece que nada muda? Mas deixa eu te contar uma coisa, e escuta com o coração. Existem mulheres que foram escolhidas para andar por um caminho diferente. Mulheres que Deus separou não porque elas eram menos, mas porque carregam mais do que o mundo consegue enxergar. Essas mulheres não estão sozinhas, estão em silêncio. E esse silêncio não é castigo, é preparo. Enquanto o mundo corre atrás de aparências, essas almas estão sendo forjadas na verdade. Enquanto muitos buscam por ruídos, elas aprendem a ouvir Deus no sussurro. E se você está vivendo esse momento, se dorme sozinha noite após noite, se sente que não tem alguém do seu lado, saiba que Deus não te abandonou. Pelo contrário, Ele está mais próximo do que nunca. Hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre o tipo de mulher que o céu conhece pelo nome, sobre aquelas que o mundo não valoriza, mas que são preciosas demais para serem entregues a qualquer um, sobre aquelas que estão sendo preparadas em silêncio, mas que logo, muito em breve, serão vistas com os olhos da eternidade. E eu não estou aqui para te dar resposta pronta, nem fórmula mágica. Eu estou aqui para caminhar junto, para te lembrar de quem você é e do quanto você tem valor. Então, respira fundo. Sente essa presença, porque esse vídeo é para você. E antes da gente continuar, me conta nos comentários, você também sente que Deus tem te separado? Tem passado por esse momento de silêncio? E se esse conteúdo tocar o seu coração, compartilha com alguém que também está nessa jornada. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Sabe, uma coisa que dói e ninguém gosta de falar é quando a gente começa a se sentir deslocado. Não porque fez algo errado, mas justamente porque está vivendo certo demais num mundo que virou tudo de cabeça para baixo. Você já reparou que quando uma mulher decide andar em retidão, em silêncio, com fé, sem se expor, sem correr atrás de qualquer relacionamento, ela começa a incomodar? É como se a presença dela causasse um desconforto. As pessoas não entendem, olham torto, fazem perguntas que machucam. Mas você está sozinha por quê? Não acha que já está passando da hora de arrumar alguém? Você é exigente demais. Assim vai ficar para titia. Só que o que elas não sabem é que você não está parada, você está sendo lapidada. Você não está sendo deixada de lado. Você foi separada. Tem gente que só consegue enxergar o que brilha por fora, mas a sua luz vem de dentro. E isso confunde quem só vive de aparência. É como se você estivesse andando contra a maré. Enquanto o mundo corre atrás de curtidas, de relacionamentos por carência, de distrações, você segue firme. Escolhe a solidão com paz, do que a companhia com vazio. E isso, minha amiga, é força espiritual. Você já pensou o quanto é corajosa por não se entregar a qualquer história só para não se sentir só? Você tem resistido a atalhos que pareciam fáceis, e é por isso que você brilha de um jeito diferente. Não é brilho de vitrine. É brilho de quem já atravessou noites escuras e mesmo assim continuou orando. E isso nem todos conseguem suportar. Por isso, você incomoda. Não porque tem algo errado em você, mas porque tem algo certo demais. Deus te revestiu com uma presença que é sentida antes mesmo de você dizer uma palavra. E quando uma mulher é coberta pela glória de Deus, até o silêncio dela fala. Você percebe isso? Tem dias que você entra em um lugar e o ambiente muda. Você nem entende o porquê. Mas é a sua luz espiritual sendo percebida pelas pessoas, ainda que elas mesmas não saibam explicar. Só que essa luz que você carrega, ela cobra um preço. O de andar por caminhos que poucos topam seguir. O de ser mal interpretada, ignorada, julgada. Mas sabe de uma coisa? Isso também faz parte do chamado. Porque quem carrega a luz verdadeira, inevitavelmente, vai mexer com a escuridão ao redor. E é aí que você percebe.
O que você tem não é comum. É sobrenatural. Tem algo que muita gente esquece. O silêncio de Deus nunca é ausência. É estratégia. E eu sei, não é fácil entender isso quando a gente ora e parece que nada acontece. Quando você se deita à noite e tudo que escuta é o som do próprio pensamento. Quando o coração clama por respostas, mas o céu permanece quieto. Mas escuta o que eu vou te dizer com carinho. É nesse silêncio que Deus trabalha. É aí, no invisível, que Ele mais escreve. Você pode até não estar vendo nada com os olhos, mas no mundo espiritual tem movimento acontecendo. Tem coisas sendo organizadas, portas sendo preparadas, pessoas sendo removidas do caminho, armadilhas sendo desmontadas. Tudo isso sem barulho. Tudo isso enquanto você dorme sozinha. E talvez seja por isso mesmo que Ele ainda não permitiu que alguém entrasse na sua vida, porque ainda estão ajustando o cenário. A história que Ele está escrevendo para você exige espaço, ordem e tempo certo. Enquanto isso, Ele te mantém guardada. Porque não dá para colocar uma obra-prima num lugar qualquer. Não dá para lançar uma joia no meio da bagunça. E às vezes você se pergunta, mas será que eu estou esquecida? Será que Deus não está me ouvindo? E eu te respondo agora, não, você não foi esquecida. Você foi separada para algo maior, para algo que não nasce da pressa, mas da promessa. E promessa de Deus nunca volta vazia, só que é no invisível que ela começa, naqueles dias que você acha que nada está acontecendo, nos bastidores da alma, longe dos olhos de quem te julga, longe dos comentários de quem não entende. E é nesse esconderijo onde Deus te molda. É onde Ele fala coisas que só você vai entender, onde Ele fortalece seus ossos, cura as feridas, alinha seus pensamentos, onde Ele te dá visão para ver além do que os olhos alcançam. E talvez por fora nada tenha mudado. A casa continua a mesma, o travesseiro continua frio, as mensagens continuam vazias, mas por dentro, algo já começou a nascer. É como uma gestação espiritual. Deus está gerando algo dentro de você, e quando chegar a hora certa, vai ser impossível esconder. Tem algo que o mundo ainda não entendeu. Estar sozinha não é o mesmo que estar vazia. Tem mulher que não tem um marido ao lado, mas carrega uma plenitude que muitos casais não conhecem. E eu sei, muita gente associa plenitude com companhia. Acham que só é feliz quem tem alguém para chamar de meu bem. Mas tem mulheres que dormem sozinhas e ainda assim descansam em paz. Porque o coração delas está preenchido por algo que o mundo não dá, nem tira. É uma paz que não depende de ter uma aliança no dedo. É uma alegria que não vem de presentes, mas da presença. Da presença de Deus. É como se elas tivessem feito morada no sagrado. Mesmo com os olhos cansados de esperar, mesmo com o corpo sentindo falta de um abraço, a alma está viva, firme, plena. E isso incomoda muita gente, viu? Porque quando o mundo vê uma mulher que não se dobra à carência, que não corre atrás de qualquer migalha de afeto, que não se desespera por atenção, o mundo não sabe lidar. Porque é mais fácil rotular do que reconhecer. Mais fácil dizer que ela está difícil, orgulhosa, difícil de agradar, do que admitir que ela simplesmente não aceita menos do que Deus prometeu. E você sabe disso, né? Quantas vezes já te olharam como se faltasse alguma coisa? Como se o fato de você estar solteira fosse um problema. Mas mal sabem eles que você já transborda. Transborda maturidade, discernimento, fé, paciência e um amor próprio que custou lágrimas, joelhos no chão e noites de entrega. Tem gente que pensa que você é vazia por estar só. Mas você sabe, foi na solidão que Deus te ensinou a se completar nele. E isso ninguém pode tirar. É por isso que sua presença assusta. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você só é. E isso basta. Você virou abrigo de si mesma. Virou templo. Virou território sagrado. E por isso Deus te guarda. Porque Ele sabe o quanto custou chegar nesse lugar de plenitude que ninguém entende. Mas todo mundo sente. Tem silêncios que gritam. E tem momentos na vida em que a ausência de palavras é justamente onde Deus mais se faz presente. É estranho, né? Porque a gente aprendeu a associar a presença de Deus a arrepio, louvor alto,
respostas imediatas. Mas ele também fala no sussurro, na pausa, no vazio aparente, e é aí que entra você. Quantas vezes você se viu em silêncio? Não porque não tinha o que dizer, mas porque cansou de explicar sua fé para quem não entende, porque decidiu ouvir mais o céu do que os conselhos barulhentos da terra, porque entendeu que tem coisas que só Deus sabe. Esse silêncio que você vive não é fraqueza, é escolha. É proteção, é lugar secreto com Deus. Enquanto o mundo corre, você ora. Enquanto todo mundo se desespera, você espera. Enquanto muitos buscam respostas em distrações, você fecha a porta do quarto e dobra os joelhos. E pode parecer pouco, mas no mundo espiritual isso é gigante. Porque Deus habita nesse silêncio. É no silêncio que Ele te sonda, que Ele derrama discernimento, sabedoria, força invisível. E tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando uma mulher entra em silêncio, Deus se levanta por ela. É no silêncio que Ele te veste com nova unção. É onde Ele cura feridas antigas sem precisar expor você. É onde Ele tira pesos que ninguém sabia que você carregava. Por fora, você continua vivendo a rotina. Trabalha, cuida das coisas, sorri. Mas por dentro tem um processo acontecendo. Uma reconstrução delicada e poderosa. E é nesse lugar silencioso que Deus transforma o coração. E o coração transformado muda tudo ao redor. Você vai ver. Suas atitudes, suas escolhas, até sua energia muda. E isso não vem de uma palestra motivacional. Vem de dentro, vem do alto. É Deus habitando o silêncio que você aceitou viver. Ruth. Ruth. Se tem uma mulher na Bíblia que carrega a essência da esperança silenciosa, é ela. Ruth não apareceu com grandes feitos de guerra, nem com visões celestiais. Ela apareceu com algo muito mais raro: constância. Ela podia ter escolhido o caminho mais fácil. Quando ficou viúva, nova, sem filhos, sem perspectiva, ela podia ter voltado para sua terra, para o conforto do conhecido. Mas ela escolheu permanecer. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Foi isso que ela disse. E naquele momento, sem saber, ela selou uma promessa. E por que isso é importante para você? Porque talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, sem saber o que vem depois, sem garantias, sem alívio imediato, mas firme, firme na fé, firme na escolha de seguir o que Deus colocou no seu coração. E essa firmeza silenciosa move o céu, viu? Ruth não correu atrás de Boaz. Ela não se desesperou por aprovação. Ela apenas viveu com honra, lealdade e verdade. E no tempo certo, Deus moveu tudo. Conectou as pessoas certas, preparou o cenário, abriu portas que ela nunca imaginou. E o que parecia apenas uma sobrevivente viúva se tornou parte da linhagem de Jesus. Você tem ideia do peso disso? Deus pegou uma mulher que andava sozinha pelos campos recolhendo sobras e transformou ela em um elo essencial do plano divino. E sabe o que isso prova? Que Deus não escolhe as mais faladas, as mais vistas, nem as mais bajuladas. Ele escolhe quem permanece, quem honra no secreto, quem continua mesmo quando tudo parece parado. Você que está aí caminhando em silêncio, talvez cansada, mas ainda de pé, é exatamente esse tipo de pessoa que Deus escolhe para fazer história. Você não precisa forçar nada. A promessa já foi feita. E assim como Ruth, você vai colher onde nem plantou, porque Deus viu onde ninguém viu. E Ele recompensa quem permanece. Você já parou para pensar que, mesmo em silêncio, mesmo sem palco, mesmo sem status espiritual, você já está sendo usada por Deus? Tem gente que acha que, para ser instrumento dele, precisa estar em cima de um púlpito, pregando para multidões, curando enfermos com um toque ou tendo visões extraordinárias. Mas Deus trabalha de forma muito diferente. Ele usa quem está disponível. Ele usa quem se rende no escondido. E é aí que você entra. Sabe aquele conselho que você deu para uma amiga, sem nem perceber que estava sendo usada? Aquela palavra que saiu da sua boca e fez alguém chorar dizendo: era tudo que eu precisava ouvir. Sabe aquela calma que você traz quando chega num lugar? Ou até mesmo aquela força que você demonstra em meio a tanta coisa difícil? Pois é, isso não é só seu jeito,
É a luz que Deus colocou em você agindo, mesmo quando você não vê. Tem gente sendo tocada pela sua presença. Tem gente se inspirando em como você lida com a vida. Tem gente que se sente mais forte só por saber que você continua acreditando, mesmo com tudo tentando te fazer desistir. Você é canal. Mesmo que se sinta frágil às vezes, mesmo que não se ache pronta, mesmo que olhe para o espelho e se pergunte: será que eu estou fazendo diferença? Tá. E muito. Deus não precisa que você seja perfeita. Ele só precisa que você seja sincera. Que continue se entregando, mesmo que seja cansada. Que continue sendo você, mesmo que o mundo não entenda. A sua forma de amar é cura. Sua sensibilidade é ponte. Seu cuidado com detalhes, sua escuta atenta, sua presença firme e silenciosa. Tudo isso é ferramenta de Deus. E olha, quando você ora por alguém, mesmo sem a pessoa saber, o céu se move. Quando você perdoa sem aplausos, quando você escolhe não revidar, quando você se cala para manter a paz. Isso tudo é grandeza espiritual. Você tem sido usada, sim, de forma discreta, mas poderosa. Deus não te escondeu para te esquecer. Ele te escondeu porque instrumentos preciosos não ficam expostos em qualquer lugar. Você é rara, e Ele sabe disso. Tem coisas que Deus constrói em segredo, e geralmente são as mais preciosas. Você já viu um artista moldando uma escultura? Ele começa com algo bruto, sem forma, sem beleza aparente. Vai lapidando, devagar. Tira o excesso, alisa. Às vezes até dá umas marteladas fortes. Quem passa por perto no início não entende, mas o artista sabe o que está fazendo. Assim é você nas mãos de Deus. Você acha que está parada, que nada está acontecendo, mas Ele está moldando, está mexendo em partes profundas, curando o que foi ferido, ajustando o que foi bagunçado, preparando o que ainda vai florescer. É um processo silencioso, muitas vezes solitário, mas é ali que Ele transforma o barro em vaso de honra. É ali que a mulher que andava sozinha vira testemunha viva da fidelidade dele. As dores que você viveu estão sendo redirecionadas. Os nãos que você recebeu estão abrindo espaço para o que é eterno. A demora que você não entende é o tempo exato para não desperdiçar o que vai vir. Você é obra-prima, e nenhuma obra-prima nasce pronta. Leva tempo, leva entrega, leva fé. E olha, não se engane. Enquanto você acha que está sendo esquecida, tem gente sendo impactada só por te observar. Mesmo em silêncio, mesmo sem você dizer nada, a sua jornada está contando uma história. A história de alguém que escolheu confiar, que escolheu seguir mesmo sem mapa, que escolheu ser fiel mesmo quando ninguém aplaude. E é exatamente isso que faz de você um instrumento raro. É exatamente isso que te conecta ao plano de Deus. O mundo vê solidão. Deus vê um altar. O mundo vê fraqueza. Deus vê fé. O mundo não entende, mas o céu inteiro assiste. E o que Ele está formando em você vai servir para curar muita gente. Porque você não está sendo preparada só para si. Você é resposta na vida de outros. Você é semente. Você é ponte. E tudo isso está sendo esculpido agora, no silêncio, dentro de você.